os planos da vida, aqueles que se encontram aqui de forma presencial, aqueles que nos assistem ou que nos assistirão através das mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Que nesses momentos em que reservamos para a nossa busca interior, que possamos nos conectar com a espiritualidade, nos desligarmos dos turbilhões do dia a dia, nos mantermos abertos e receptivos para tudo aquilo que a espiritualidade com certeza prepara, para aquilo que nós estamos necessitando receber, que possamos nos manter em oração, em silêncio, abertos a tudo que a espiritualidade possa vir trazer para nós essa noite. Gostaríamos também, antes de começar, de passar um aviso, na realidade um convite para todos que nos acompanhem também pelas nossas redes sociais, pelas nossas mídias. Né? A casa tem uma página no Facebook, no Instagram e também o nosso canal do YouTube. É muito importante que a gente mantenha esse acesso, né, da forma virtual, para aqueles que quiserem, que puderem nos acompanhar, que às vezes não podem estar presentes conosco, ou que possam depois estar revendo, né, as palestras, tendo acesso ao material que a casa disponibiliza. Né, se a gente tem esse benefício de receber aqui, também possamos passar isso para outras pessoas, a deixar disponível para aqueles que têm interesse em nos assistir, nos acompanhar. O nosso Instagram todo dia tem mensagens de otimismo, né, tem textos que nos auxiliam a nos melhorar, a nos manter animados, a nos manter em oração, com ânimo. Então, isso é muito importante também, que aqueles que já nos seguem sigam conosco, e aqueles que não conhecem, aqueles que possam ter, de repente, indicar um amigo, né, a página do Centro Sociedade Espírita Trabalhadores do Evangelho no Instagram e no Facebook, e o 7 Canguçu, sem o cedilha, nossa página, nosso canal no YouTube. Então sigam-nos e divulguem a nossa casa para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso material também. Para começar, a gente queria dividir com os irmãos uma mensagem que diz assim: quem oferece flores? Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. A frase é uma das muitas adaptações já sofridas por um possível provérbio chinês antigo. Na essência dessa ideia está o ensino de que somos nós os maiores beneficiados por uma boa ação praticada, por uma doação, por um gesto de carinho. Quem recebe as flores poderá se perfumar ou não, se encantar ou não, ficar agradecido ou dar pouca importância. Porém, quem oferece o ramalhete já está perfumado. Não temos controles sobre a reação do outro. Não sabemos se irá aproveitar bem, se saberá dar o verdadeiro valor àquilo que fizemos ou dissemos. Mas ao tomar a decisão de colher as rosas, já estamos nos encharcando de sua essência delicada e bela. Depois, transportando-as, permanecemos em sua companhia por um tempo. Presenteamos nossos próprios olhos e pensamentos com imagens floridas. Por vezes, nos preocupamos em demasia em como o outro irá receber, se saberá valorizar, se saberá agradecer, e acabamos intranquilizando a alma. A alma de quem oferece florescência não precisa se angustiar, pois já está mergulhada no bem, inundada de amor, do verdadeiro amor, aquele que não espera retorno nem reconhecimento. É claro que sempre torcemos pelo sorriso no rosto de quem recebeu o nosso presente, como se ele fosse a confirmação de que nossa ação foi nobre. Porém, a confirmação maior está em nossa consciência, que sempre nos avisa, que sempre nos sinaliza quando estamos no caminho dos sentimentos nobres. Aí está o pouco de perfume que permanece em nossas mãos. Sempre saímos ganhando quando nos doamos,
quando nos preocupamos com o outro. Essa é uma das grandes bênçãos da caridade. Ela nos preenche. Igualmente, se pensarmos pelo lado negativo de ações maléficas, imaginemos mãos cheias de lama, prontas para atirar no outro. Quem atira a lama já está coberto dela. É o primeiro que se suja e se prejudica. E mesmo que se jogue longe, mirando algo ou alguém, sempre permanecerá com as mãos lamacentas. Isso nos leva a entender que sempre temos a escolha de estar com as mãos perfumadas ou cheias de lama. Pensemos nisso. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim damos abertos os trabalhos dessa noite, rogando a espiritualidade maior, muita luz, muita paz. E para as explanações do Evangelho, convidamos a nossa irmã Marta. Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham dos seus lares, dos lugares onde estejam, aos amigos, aos espíritos desencarnados que nos acompanham. O nosso boa noite, o desejo de que nesta noite possamos partilhar algumas reflexões para também saber o que fazer e como fazer de uma melhor forma. Eu não precisaria ter escrito nada do que eu escrevi, porque eu poderia aproveitar a fala da Lisete, que tem por título Quem oferece flores fica com as mãos perfumadas, e eu poderia pegar esse texto e colocar nele todas as reflexões que eu busquei, que eu preparei para falar hoje sobre a oração ou a prece e as vibrações. Então, quando eu for falando, né, quando eu for colocando o que eu preparei, os irmãos vão ver que o texto da Elisete, de uma outra forma, de uma outra maneira, diz tudo que eu vou dizer. Tá? Mas, né, cada um se expressa na sua maneira, com as suas palavras. E as minhas palavras são as que vou partilhar com os irmãos. Por que escolhi esse texto hoje para falar? Eu dei um título, né? A eficácia da prece, oração ou prece e vibrações. Porque nós temos tantos recursos na casa espírita, nós temos tantos benefícios e às vezes nós não sabemos aproveitar esses benefícios. Não sabemos usar esses benefícios, não sabemos utilizar em proveito nosso e em proveito dos nossos irmãos, porque nos falta, às vezes, um entendimento maior. Então, hoje eu quero partilhar com vocês algumas reflexões, levando aquilo que faz parte dos nossos estudos, da nossa vivência, das nossas leituras. Por isso, né, é importante o estudo. Sempre o estudo é muito importante e nós convidamos a todos, né, que aqueles que quiserem, que desejarem, que participem de um grupo de estudo na casa. Nós sempre temos grupos iniciantes e quando nós começamos a estudar a doutrina, nós vamos descobrindo esse manancial, né, esse buquê de flores
que perfuma a nossa alma e que perfuma a nossa vida. Então, é isso que eu quero partilhar. Nós temos na casa água fluidificada, que todos podem usar, e pode trazer a sua garrafinha e levar para tomar em casa. Nós temos na casa os passes, que nós vamos colocar algumas reflexões para que essas energias cheguem de uma forma melhor a cada um de nós. Nós temos as vibrações, que são as nossas orações, que quando nós oramos aqui, que o dirigente, aquele que dirige, nos convida a orar, né? Nós temos esse momento de oração que nós podemos aproveitar de uma maneira que nós não temos nem ideia o que é esse momento. E os amigos espirituais nos colocam que uma reunião, uma sessão doutrinária, uma sessão pública, onde nós estamos reunidos, né, com este objetivo de nos conectar com Deus, é um momento rico. E nós nem imaginamos o que acontece aqui dentro desde a hora em que chegamos aqui. Eu coloquei algumas anotações deste livro, Aconteceu na Casa Espírita, que em poucas palavras eu vou relatar para os irmãos, para que nós possamos, todos nós, inclusive eu, prestar mais atenção. Então, numa determinada conversa, ele explica que desde que nós entramos na casa espírita, nós estamos sendo socorridos e atendidos. No momento que nós nos sentamos nestes bancos, né, antes do horário marcado, já existem várias equipes espirituais nos esperando a cada um de nós aqui dentro. E é como se fosse um ponto, e é um pronto-socorro. Aqui é um pronto-socorro espiritual. E quando nós entramos, nós já vamos sendo escutados e já vamos sendo encaminhados. Então, que a casa espírita, ela tem uma dimensão que nem um cone abrangente, que ela se vai ao infinito, e nessas ondas, né, nesses fluidos, nessas ondas que nós estamos mergulhados, que o mundo, que o universo está mergulhado, né, existem vários serviços aqui dentro da casa espírita, que no primeiro momento estão os enfermeiros, aqueles que nos socorrem, o primeiro socorro, que nos atende, e que vêm, que vão captar quais são as nossas necessidades. E eles levam para uma segunda onda vibratória mais elevada, que são os médicos, aqueles espíritos mais habilitados ao socorro. E os médicos vão analisar aquilo e ver o que cada um de nós precisa, uns mais, outros menos. Tá? E esses médicos vão até o departamento das energias, e lá eles selecionam as energias necessárias e vêm distribuindo a cada um de nós que está sentado aqui na plateia, como nós dizemos, no pronto-socorro. Que nós não temos ideia a quantidade de espíritos trabalhando, se movimentando nessa dimensão espiritual dentro da casa espírita. E que tudo, né, tudo é aproveitado. Tudo que nós trazemos de bom, né, de bem é aproveitado. E que aqui são elaboradas essas energias que são distribuídas aos encarnados e aos desencarnados que aqui vêm. Porque quando nós viemos à casa espírita, nós também trazemos aqueles desencarnados que nos acompanham e são trazidos para este momento. A espiritualidade traz grupos de espíritos desencarnados para receber essas energias que emanam dos encarnados e que são elaboradas aqui junto com a espiritualidade. Esse é um primeiro momento, assim, né, do que relata. E aí nós começamos a falar sobre as orações, né? Nós rezamos, né? Aqui na Casa Espírita nós viemos para orar. Mas o que é a oração? Né? O que é a oração e como a oração se processa? O efeito que ela tem, né? Quando nós oramos. Que efeito tem essa oração? Qual é o benefício que essa oração nos traz?
Então, eu fiz algumas anotações para colocar para os irmãos, que a oração tem uma vibração, né? A oração ou a prece, né, tem uma vibração, e essa vibração se irradia, né, para quem está perto de nós e para quem nós endereçamos. Então, num sentido religioso, oração é uma conexão pessoal com o divino. É um momento de elevação da alma, é um diálogo, é uma escuta, uma súplica, onde o indivíduo abre o seu coração a Deus ou a alguma divindade, ou a alguém. Muitas vezes nós oramos, né? Pedimos socorro a alguém. Tá? E que essas vibrações, elas se dão de diversas maneiras. Né? Então, o que são essas vibrações, essas radiações que cada um de nós capta e emana? É a exteriorização dos fluidos, das energias espirituais que fazemos ao impulso do nosso pensamento ou do nosso sentimento. Fazemos isso de modo natural, consciente ou inconsciente. Podemos ter consciência, quando temos consciência desses fluidos, né, desse elevo espiritual, quando nós temos consciência, nós podemos direcionar essas vibrações, né, a quem nós queremos, a uma pessoa, a um grupo, a mim mesmo, né? E essa energia, ela vai chegar, né, até aquela pessoa, até aquele grupo, uma comunidade, né? Ela não tem a energia, ela não tem distância, né? A distância que se faz, né, é o nosso pensamento e a nossa vibração, a qualidade da nossa vibração e do nosso pensamento. E isso nós podemos fazer para os encarnados e para os desencarnados também. Nós vivemos num mundo envolvido de ondas, né? Tudo é onda, tudo é fluido, né? E podemos direcionar sob o influxo da nossa vontade. Né? A eficácia, a eficiência depende da nossa capacidade de amar e de sentir. O quanto eu tenho de amor, de sentimento dentro do meu coração é a quantidade, a qualidade desses fluidos que eu vou emanar. Nós só damos, né, aquilo que nós temos. Se nós não temos, nós não podemos dar. Nós não podemos dar aquilo que ainda nós não temos. E como é que nós adquirimos essa energia, né? Essa energia, esse fluido mais robusto, mais intenso, mais eficaz, com bons pensamentos, com atos, com ações, com a prática do bem, com o cultivo das virtudes, nós vamos plasmando uma tonalidade vibratória no nosso interior. Que coisa mais linda! Quando eu fui buscar isso, eu me emocionei, né? Que nós vamos plasmando uma tonalidade, as expressões que a espiritualidade usa, uma tonalidade vibratória. E eu pensei assim, uma pessoa, né, que tem uma bondade, às vezes que tem uma bondade nata no seu coração, como seria, que linda essa tonalidade vibratória dessa pessoa. E como tem certos elementos, né, que nós temos que prestar atenção. Por exemplo, a vivência do Evangelho de Jesus, da moral cristã. E nós somos conhecidos pelos amigos espirituais aqui, todos nós, pelas nossas vibrações. Não é pelo nosso nome, não é pelo nosso físico, se é bonito, feio, a cor, não interessa. Pelas nossas vibrações que nós emanamos é que nós somos conhecidos pelos amigos espirituais e pelos inimigos espirituais também. Né? É essa vibração que nos dá a característica que nós somos. Né? O meu nome não interessa, quem eu sou não interessa. O que interessa é a vibração que eu emano. Eu sou conhecida na espiritualidade por esta vibração, por esse sentimento. Então, esse pensamento, tá? Essas virtudes, esses sentimentos, né?
que plasmam essa tonalidade vibratória é individual de cada um de nós. Cada um de nós movimenta essa quantidade de fluidos, e essa quantidade de fluidos de cada um de nós se junta num todo. Esse grupo da espiritualidade se encarrega de formar um fluido único dentro daquele ambiente. E esse fluido único, nosso encarnado, dos encarnados, se associa com os fluidos dos espíritos, do mundo espiritual que vem aqui nos trazer os fluidos. Que coisa mais maravilhosa, né? Que pena que nós não podemos ver. Uma pessoa que tem essa faculdade da vidência certamente vai ver isso, né? E muitas vezes, né, nós sempre somos socorridos, sempre. Nunca nós saímos de uma reunião, de uma casa espírita, de uma igreja, seja lá onde for, não interessa o nome, sem ser socorrido. E muitas vezes nós não vamos resolver muitas coisas de alguns irmãos. Por quê? Porque existe a lei das proporções, os limites naturais. A pessoa vai receber, mas será que ela está receptiva para receber? Será que ela aceita receber? Então, o livre-arbítrio de cada um de nós é respeitado, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós influenciamos, nós despertamos alguns e outros nós não conseguimos tocar, né, no íntimo, lá no seu íntimo. Por quê? Porque essa pessoa ainda não está preparada, ainda não conseguiu desenvolver essa tonalidade vibratória, ainda está buscando isso. Mas isso não importa. Importa o que eu faço. Né? Eu lembrei da história do beija-flor, né? Quando uma floresta incendiou, todos os animais fugiram e o beija-flor seguiu trazendo água do riacho, né, no seu bico. E aí o leão perguntou para ele: o que adianta, tu não vai apagar o incêndio da floresta? E ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Então não importa que alguns não queiram ou não aceitem, mas o importa é que nós façamos, cada um de nós faça a sua parte. Isso serve também na nossa família, né? Que são os nossos maiores desafios. Muitas vezes nós não somos compreendidos, não somos entendidos, somos até excluídos, mas não importa. Importa é fazer a nossa parte, ter essa consciência que nós estamos fazendo a nossa parte. Quem vibra, e ele coloca, quem vibra sempre se beneficia, porque quando abrimos o nosso campo vibratório, nós renovamos as nossas energias. Né? É dando que se recebe. Né? Quando nós abrimos o nosso campo vibratório para doar, nós estamos renovando as nossas energias, nós estamos nos alimentando das energias exteriores. Né? E quando nós oramos em conjunto, nós somos mais fortes. Né? A vibração coletiva ela é mais forte, porque o desejo de ajudar o próximo, o desejo de fazer o bem, o desejo de ser útil, o desejo de nos melhorarmos, o desejo de servir, né? Esse desejo fica mais forte. Se todos nós aqui oramos por uma determinada pessoa, por os doentes do hospital, se só eu orar, é diferente se todos nós orarmos pelos doentes do hospital, pelos detentos lá do presídio, pelas crianças na casa de passagem, pela paz do mundo, pelo um familiar nosso que está doente. É diferente, porque a energia do conjunto é que nem uma vara, né? Uma vara, um feixe de varas. Para quebrar um feixe de varas é muito difícil, né? Mas se eu tirar uma, eu quebro fácil. Mas se eu juntar todas, é difícil. Assim são as energias. Quando agrupadas, elas ficam mais fortes, elas ficam mais robustas. Que condições são necessárias para cada um de nós ter essas vibrações, esses fluidos, saber utilizar eles de uma maneira mais eficaz, desenvolver isso em nós. Como é que eu desenvolvo em mim esses fluidos?
Como é que eu tenho que buscar? Estar bem de saúde, cuidando do meu corpo físico, ter um equilíbrio espiritual, ter uma conduta moral, né, dentro das normas, dentro do amor cristão, cuidar a nossa alimentação, abstermos dos vícios que todos nós temos, evitar a má conversação, a maledicência, vigiar a nossa língua, né, que às vezes é tão ferina e machuca tantas pessoas. Evitar locais onde nós nos desarmonizamos, que não são tão salutares. Né? Cuidar, prestar atenção dos nossos instintos ainda animalescos, dominar as nossas emoções, ter um comportamento cristão, seguir aquela norma ou aquele mandamento do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que nós vamos alcançar? Como é que eu alcance as nossas vibrações? Como é que eu posso chegar mais longe com as minhas vibrações? Isso vai depender da nossa vontade, da nossa vibração suficiente, do nosso pensamento, do amor que nós desenvolvemos dentro de nós. Eu lembrava ainda, né, vendo alguns vídeos, se nós olharmos, pensarmos em Chico Xavier orando, vocês já ouviram, certamente já viram, como ele orava, né? Ele orava, ele era toda uma oração, ele pedia, ele suplicava, né? E ele orava com todo o seu ser, com todo o seu sentimento. As orações que ele faz são lindas, né? E nós temos aí, ouvimos. Evitar a rotina das nossas orações, dizer aquilo maquinalmente, né? Pegar um livrinho, seja lá o que for, e ler aquilo. Às vezes nós lemos o Pai Nosso e bem ligeiro, né? Para terminar ligeiro, e a gente nem sabe o que está lendo. Nós não saboreamos, né, o sentido daquela oração, aquelas palavras lindas que têm um significado intrínseco, que nos tocam a alma quando nós pensamos em cada uma das palavras do Pai Nosso ou qualquer oração que nós fazemos. Não precisam ser orações decoradas. Aquela que eu faço do meu coração. Ai, meu Pai, me socorre, eu preciso de Ti, eu estou doente, né? Eu estou enfraquecida, né? Me socorre. Orar por seu anjo da guarda, pedir a proteção, mas aquela oração sentida que sai lá de dentro de cada um de nós. Nós só atingiremos o próximo quando estamos perto do próximo, pela nossa imperfeição ainda. Nós podemos e devemos ampliar o alcance das nossas vibrações. Como é que nós fazemos isso? Exercitando o pensamento. O nosso pensamento, tudo é exercício. Eu vou fazer um bolo, a primeira vez não sai muito bom, né? A segunda, a terceira, já sai melhor. A mesma coisa são os nossos sentidos. Nós temos que exercitar os nossos sentidos. Né? Nós temos que treinar os nossos sentidos e trazer eles para dentro do nosso coração. Porque não adianta só a boca falar e o coração não sentir. O mais importante é aquilo que sai do coração e não da nossa boca. Temos que nos concentrar. Aquela concentração firme, por exemplo, hoje, que frio, né? E a gente chega aqui e senta, eu estou com frio, eu estou com isso, eu estou com aquilo, né? E ouve, e uma criança chora. Não, nós temos que nos desligar de tudo. Aquela concentração interior, né? E nós sabemos muito bem, né? Nós temos os ditos de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino divino está dentro de nós. Então, nós temos que buscar ele aqui dentro, não é lá fora. Né? Nós temos que orientar, dirigir a nossa mente para nós podermos ajudar. E temos que pedir assistência dos bons espíritos, a proteção dos amigos espirituais. Estamos sempre rodeados
de espíritos que nos amam, que nos querem bem, sejam nossos protetores, nossos familiares, nossos amigos que já estão do lado de lá, ou do lado de cá também, né? E focalizar os nossos pensamentos num objeto, seja lá uma pessoa, um grupo, uma comunidade, e vibrar por aqueles aos quais nós temos emitindo, né? Aquela vontade de saúde, de paz, de harmonia, de paciência, de equilíbrio, de calma, né? Porque o bem não fica sem resultado. O bem sempre tem um resultado. E esse resultado depende de cada um de nós. É assim que nós vamos construindo esse depositário vibratório, porque nós sabemos que nada se improvisa na vida. Tudo é à custa da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso trabalho. E nós temos que preservar esse depositório vibratório. Temos que nos preservar de certas atitudes, de certos vícios, de certos pensamentos. Não podemos viver como nós queremos. Temos que viver de acordo com os ensinamentos que nós recebemos daquele que foi e é o nosso modelo e guia. Nós sempre somos convidados a melhorar o nosso depositório vibratório, sempre. Né? Por quê? Porque nós só damos aquilo que nós temos. E no banco da vida, se nós não temos fundo, né? Nós não temos fundos, nós também não podemos partilhar. Né? Se nós queremos ajudar alguém e vamos no banco terreno, temos que ter fundos para ajudar materialmente uma pessoa. Se queremos ajudar espiritualmente, temos que ter fundos no nosso banco vibratório. Nós temos que ter amelhado, organizado recursos que nós podemos lançar mão quando nós necessitamos para beneficiar alguém. Então, que nessas pequenas reflexões que nós temos, que nós possamos, né, pedir o pensamento, a ajuda dos amigos espirituais, e que as nossas orações sejam sempre direcionadas, né, ao bem, ajudar o próximo, a fazer a caridade, e que pensando nisso, né, nós possamos fazer melhor aqui dentro da Casa Espírita. Quando nós somos convidados a orar, né, que a nossa companheira daqui a pouco vai nos convidar a orar, que cada um de nós fechemos os olhos e possamos doar aquilo de melhor nós temos. Porque a espiritualidade sempre aproveita tudo de bom que nós temos. Isso é uma troca, né? Existe uma troca. Aqui nós estamos numa transfusão de energias, né? Doamos e recebemos, né? Recebemos e doamos. É a verdadeira transfusão de energias salutares. E eu fui buscar nesse livro, pena que o tempo se esgota, né? Horizontes da Fala, algumas coisas interessantes que nós gostaríamos de partilhar com os irmãos, para que nós possamos também pensar sobre isso. Sons articulados. Não deve faltar nas articulações dos sons o sublime magnetismo da alegria. Falar a alguém sem amor é o mesmo que doar algo a alguém com as mãos fechadas. Os antigos, como vai, bom dia, boa tarde, boa noite, são meios através dos quais, com o poder da palavra, poderás vitalizar teu companheiro e receber dele a mesma doação energética. Não podes imaginar, por enquanto, quanto poderias receber em se tratando de almas que já armazenam no coração rutilantes dotes espirituais. Muito mais. Toda harmonia de sons é agradável ao espírito. Esteja ele em qual estágio evolutivo e principalmente na escala em que se encontra o homem. E finalizando, eu gostaria de partilhar aos irmãos, repartir com meus colegas, com meus amigos, companheiros,
de estudo da terça-feira, algo inusitado que nos chegou ontem à noite pela via mediúnica de um companheiro e tem por título A Música da Fala. Quem não gosta de uma boa música? Pois a fala é música popular universal, onde todos os reinos da natureza participam dentro da sua dimensão própria de vida. O homem já domina a palavra com maior fulgor. Ele é, por assim dizer, o seu próprio compositor, repentista por natureza. Quem fala com esmero dirige uma orquestração na harmonia da vida, que pulsa em toda a criação. O Cristo, quando falava, enchia a atmosfera de sons harmoniosos, de sorte a pacificar as coisas, os homens e o próprio ambiente. Curava com seu canto divino, fazendo com isso os órgãos dos enfermos superarem os desequilíbrios, transmutando os elementos de variadas qualidades naqueles de rápida restauração biológica, ensinando a vida em harmonia com o universo. Conversar é fenômeno prodigioso, e conversar certo é ciência superior dentro da superioridade maior, no concerto do amor. Tudo é música na vida. Se pudesseis ouvir a sinfonia de um átomo, com a sua corte de elétrons e as escalas de tons e semitons do seu núcleo, pelos elementos que o compõem, ficarias e até o próprio Beethoven estarrecido. E os sóis, e as estrelas, e as galáxias, e acúmulos, e todo o universo que canta e toca pelas mãos e pela boca de Deus. Então, meus irmãos, tudo é perfeito na natureza, tudo é divino, tudo é maravilhoso, e nós somos parte dessa criação. Nós somos centelhas divinas, todos nós, independente do grau evolutivo da situação que estejamos. O Pai nos ama da mesma maneira, tá? E nos protege, nos guia da mesma forma. Confiemos nisso. Vamos orar com a nossa alma, o nosso espírito, em nosso favor e em favor daqueles que necessitam, porque Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que a gente busque, esse conhecimento e que aplique esse conhecimento na nossa vida. Que Deus possa nos iluminar, abrir as nossas mentes, o nosso coração, para enxergar todas essas maravilhas do universo que o Criador coloca à nossa disposição na nossa vida. Acho que nesse momento em que todos estamos embebidos desse aprendizado, dessas mensagens tão bela que a Marta nos trouxe, vamos seguir nos mantendo conectados, nos mantendo unidos em oração, porque se juntos podemos mais, vamos unir nossos pensamentos em orações por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que de alguma forma se sentem abandonados, esmorecidos, que o Pai possa chegar até eles com seu amor, com sua luz, trazendo aquilo de que necessitam no seu dia a dia. Aquelas pessoas que mantivermos em nosso pensamento, onde quer que nossa mente possa ir, que levemos essa luz, esse momento de paz em que aqui nos encontramos, e o desejo de que o Pai abençoe e proteja todos aqueles que necessitam. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade,
Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Assim encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos, desejando àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais uma noite de paz e de muita luz. Aqueles que se encontram presentes aqui conosco e quiserem. Te amo.